Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, a gente vai mergulhar em um tema que faz parte da rotina de todo mundo, mas que esconde uma história absolutamente fascinante. Nós vamos explorar como algumas escolhas históricas feitas há mais de um século acabaram moldando a nossa infraestrutura elétrica, que, convenhamos, hoje é incrivelmente dividida e complexa. Bora organizar visualmente essa bagunça para entender de vez como tudo isso aconteceu. Para a gente ter uma noção rápida do tamanho dessa anomalia, imagina só a seguinte cena. De um lado, você tem uma tomada super comum lá na cidade de São Paulo. Do outro, uma tomada em Recife. Olhando, elas são completamente idênticas, né? Mas tenta ligar um simples secador de cabelo nas duas para ver o que acontece. Em uma delas, o aparelho funciona perfeitamente com total segurança. Na outra, meu amigo, ele simplesmente queima e derrete quase na mesma hora. E a grande ironia disso tudo é o quão absurda essa situação realmente é. Pois é, praticamente nenhum outro país do mundo lida com esse problema no dia a dia. A grande maioria simplesmente escolheu um padrão de tensão elétrica, bateu o martelo e seguiu a vida. O Brasil, por outro lado, vive essa divisão há mais de 100 anos. É mais de um século sem um padrão nacional unificado. O que acaba sendo aquela dor de cabeça constante, exigindo que a gente sempre cheque a voltagem de tudo antes de cruzar uma fronteira estadual nas férias. Mas afinal, de onde surgiu isso? Vamos dar um passo para trás e olhar para a gênese global da eletricidade. A brincadeira toda começa lá em 1800, quando Alessandro Volta inventa a primeira bateria. Dando um salto para 1879, a gente tem o Thomas Edison, criando a primeira lâmpada comercial num sistema de 110 volts. E por que 110? Simplesmente porque o filamento de carbono que eles usavam na época não aguentava uma tensão mais alta do que isso, ele estourava. Foi só em 1904, quando Coolidge inventou aquele filamento de tungstênio, que as lâmpadas finalmente passaram a aguentar a potência dos 220 volts sem queimar. E essa mudança tecnológica ditou a base de todo o sistema global. A Europa, que começou a instalar suas redes de iluminação um pouquinho depois desse avanço do tungstênio, tirou a sorte grande. Eles já puderam construir a infraestrutura do zero aproveitando esse padrão novo e mais eficiente de 220 volts. Já os Estados Unidos, bom, eles ficaram travados. Eles já tinham uma infraestrutura gigantesca de 110 volts operando a todo vapor nas grandes cidades. Trocar tudo aquilo, o custo seria astronômico, totalmente inviável. A chegada das empresas estrangeiras e a divisão do Brasil. É exatamente aqui que a história cruza com a nossa realidade. Olha só que timing impressionante. A eletrificação brasileira começou a ganhar força exatamente na mesma época em que essa divisão global entre os Estados Unidos e a Europa estava acontecendo. O Brasil queria se modernizar e acabou abrindo as portas para o capital e a experiência de fora. E o que aconteceu? Empresas canadenses chegaram focando nos maiores polos de riqueza da época, Rio de Janeiro e São Paulo. Elas trouxeram na bagagem a tecnologia e o padrão norte-americano de 110 volts. Enquanto isso, o restante desse nosso território gigantesco foi sendo loteado para concessionárias europeias. E adivinha? Eles trouxeram o padrão lá da casa deles, o 220 volts. Mas será que o Brasil simplesmente aceitou essa salada de frutas sem questionar? O engenheiro Ronaldo Roncolato, da CPFL, resume isso de um jeito perfeito. Ele diz o seguinte, abre aspas, dependeu de uma análise de custos, a quantidade de consumidores por metro quadrado e o dinheiro para a instalação e para os materiais. Ou seja, não foi um mero acidente ou preferência cultural, foram estratégias econômicas cirúrgicas friamente calculadas com base na geografia do Brasil. Vamos destrinchar a lógica por trás disso. Imagina as empresas canadenses operando naqueles grandes centros urbanos. A densidade demográfica era enorme, muita gente espremida numa área pequena, o que significava distâncias super curtas na hora de transmitir a energia. O detalhe é que o sistema de 110 volts exige o uso de cabos de cobre bem mais grossos e, consequentemente, muito mais caros. Mas, como os clientes estavam literalmente a poucos metros de distância uns dos outros, esse custo extra com o material se pagava super rápido. A matemática fechava. Agora, em total contraste, pega a estratégia das concessionárias europeias. A missão delas era eletrificar o resto do país. Estamos falando de áreas imensas, cidades menores e uma população super espalhada. Puxar um fio da casa de um cliente até o outro era uma viagem. Escolhendo o sistema de 220 volts, a própria física ajudou. Ela permite o uso de cabos elétricos bem mais finos. Quando você precisa esticar quilômetros e mais quilômetros de fiação pelo interior de um país continental, usar menos cobre é a jogada de mestre que economiza fortunas na instalação. Para a gente não ficar com nenhuma dúvida sobre como a espessura do cabo dita o custo, vamos olhar para a ciência da coisa através da metáfora da mangueira de água.
A física por trás dessas decisões é genial. Pensa na eletricidade como um sistema hidráulico. A tensão, que são os volts, é como se fosse a pressão da água. E a corrente é o volume, o fluxo de água passando ali. Se você quer entregar a mesma quantidade de energia para, digamos, ligar uma TV, o sistema de 220 volts funciona como uma água saindo com altíssima pressão. Você precisa de muito menos fluxo de água, então a mangueira, ou seja, o cabo elétrico, pode ser fininho. Já o sistema de 110 volts trabalha com a pressão mais baixa. Para entregar a mesma energia no final, ele tem que compensar mandando um volume gigante de água, uma corrente enorme. Se a sua mangueira, o seu cabo, não for bem grosso para aguentar todo esse fluxo, o atrito gera um calor absurdo e o fio pode literalmente derreter e pegar fogo. O legado da gambiarra e uma divisão permanente. Aquela física simples lá de trás gerou uma confusão nacional. Hoje em dia, unificar esse país que foi eletrificado todo remendado custaria um dinheiro irreal. E as agências reguladoras simplesmente não veem um benefício técnico que justifique a obra. E para trazer essa bagunça para a nossa realidade, pega esse número aqui, 35. Em dezembro de 2024, rolaram aqueles temporais fortíssimos em São Paulo que deixaram muita gente no escuro. Na pressa de consertar tudo, a Enel cometeu um erro bizarro e reconectou um condomínio inteiro com a voltagem errada. O resultado? Exatos 35 apartamentos tiveram seus eletrodomésticos fritos. Geladeiras, máquinas de lavar, o pessoal esperando a luz voltar e recebendo um prejuízo desses no lugar. E claro, viver com esse sistema misto sempre traz à tona os velhos debates sobre segurança. Lembra das brigas históricas entre o Edison e o Tesla sobre os perigos da alta tensão? Pois é, um especialista da USP deixa a ciência bem clara. Qualquer choque elétrico é perigoso, sim. Mas, se você toma um choque numa rede de 220 volts que tem o dobro da tensão, você vai receber fatalmente o dobro da corrente passando pelo seu corpo, comparado a uma situação idêntica no 110. É um dado que assusta, principalmente quando a gente vê que quase 400 mortes envolvendo cabos de alta tensão foram registradas só nos primeiros meses de 2025. Então, o que nos resta é a adaptação contínua no dia a dia. É o risco de queimar aquele carregador caro ou o barbeador elétrico nas férias. É o custo oculto daqueles transformadores pesados que a gente tem que comprar e que, por perderem energia na conversão, deixam a conta de luz ainda mais cara. Mas a gente também dá os nossos jeitinhos, né? Uma solução inteligente são os sistemas bifásicos modernos que existem nas regiões de 110. A casa puxa duas fases separadas da rua e lá dentro, no quadro de luz, elas se somam criando circuitos dedicados de 220 volts só para aqueles aparelhos pesadões, tipo chuveiro e ar-condicionado. Assim, a gente usa fios mais finos sem superaquecer a casa toda. E depois de entender toda essa engenharia e esse contexto histórico, a gente chega à nossa pergunta final. Será que a rede elétrica do Brasil vai ser unificada um dia? Ou essa colcha de retalhos veio mesmo para ficar? No fim das contas, essa estrutura dividida é o grande legado prático deixado por aqueles primeiros investidores estrangeiros que só queriam eficiência e lucro rápido, dependendo de onde estivessem no mapa. Resta a gente pensar se essa gambiarra nacional vai aguentar mais um século ou se em algum momento no futuro nós finalmente teremos um padrão único. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação, espero que tenha clareado as ideias. Até a próxima!